É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez. Estar entre vocês é motivo de glória. E falar da mensagem do Cristo em espírito verdadeiro é motivo da nossa sobrevida. Do contrário, já teríamos partido há mais de 30 anos atrás. Antes de começar o nosso diálogo, vamos lembrar do que aconteceu em nossa região nesses eventos que não são naturais, nós sabemos, infelizmente, provocado pelo homem. A natureza age um pouco diferente do que aí está. Primeiro aconteceu no Rio Grande do Sul, vocês sabem por que isso aconteceu lá, e cabe a nós, como nos ensinou Cristo, não julgar, mas sim orar, em primeiro lugar, pelos algozes. Porque as vítimas, com certeza, estão sendo socorridas, porque se Deus é a suprema sabedoria, Ele já sabia disso. Se Ele é a inegável onipresença, Ele está na cena de tudo que aconteceu. Inclusive, no vento que chegou a uma velocidade espantosa. E se Ele é onipotente, se fosse para ser diferente, Ele teria alterado o curso, porque é Ele que está no leme de todas as coisas. E quando falamos de Deus, eu lembro de Santo Agostinho. Se você não me perguntar o que é, eu sei. Mas se você me perguntar, eu não sei, porque não tem como descrever. A única coisa que eu posso falar de Deus é que tudo que existe, existe nele. Fora dele, nada existe. Então, a informação que um dia saímos de Deus, perdemos o endereço e, por intermédio da religião, estamos nos esforçando para religar a Ele, não consigo concebê-la. Porque se isso for verdade, eu teria que estar fora de Deus. E não existe nada fora dele. Paulo de Tarso definiu com mais clareza para a nossa mente, um pouco ainda a minha, atrofiada para entender tamanha grandiosidade. Em Deus existimos, vivemos e nos movemos. Ou seja, existimos como seres com a sua individualidade própria, com a sua autonomia, vivemos as nossas experiências e nos movemos daqui para acolá. Pode ser desta cidade, desta região para outra região, pode ser dentro do nosso país, de um estado para outro, pode ser desse planeta para outro. Porque eu não consigo conceber também que existe vida só no planeta Terra, porque foi Jesus que um dia dissera, por agora eu preciso ir. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E eu preciso ir preparar outro lugar, para que lá onde eu estiver, estejais também. Então, se existe outro lugar, com certeza existe outros mundos com seres semelhantes aos humanos que aqui estão. Porque também é inconcebível na minha mente imaginar uma dimensão cósmica que contém em seu seio infinitos universos, e esses infinitos universos só para agradar a nossa visão quando olhamos para a Via Láctea, por exemplo. Galáxia semelhante à nossa existe de 200 a 500 bilhões só num universo. E numa dimensão, segundo o astrofísico Stephen Hawking, existem infinitos universos. E para compreendermos os átomos que compõem o nosso corpo, por exemplo, teríamos que estudar
26 a 50 dimensões. E eu acredito que elas também são infinitas. Mas trazendo para algo mais palpável, Paulo de Tarso dissera que somos células do corpo do Cristo. Se somos células, somos partes. E ao mesmo tempo foi Jesus que nos disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Para ser ramos de uma videira, é necessário que façamos parte. Assim como no outro momento, eu sou a árvore, vós sois os galhos. Se assim é, também somos partes. Um dos mestres que estudou muito o seu ensino, que nós conhecemos como Allan Kardec, ele diz que nós estamos dentro de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. E eu fico imaginando isso também. Quantas células tem no teu corpo? Para alguns mais modestos, 60 trilhões de células humanas. Para os mais, vamos dizer, equilibrados na cifra, 100 trilhões. Os mais exaltados, 600 trilhões de células humanas. E formam apenas 10% da massa física do corpo. 90% são constituídos de vírus, ultravírus, vermes, micróbios. E nós, querendo agredi-los, geramos as doenças. Então, doenças não são criações de Deus. Porque Jesus nunca adoeceu. Ele disse-nos que somos deuses. Que o reino de Deus está dentro de nós. E o que chamamos de reino de Deus é o Evangelho. E se o reino de Deus está dentro, com certeza Deus e o Cristo também estão. Porque isso foi um dos maiores teólogos que eu conheço no último século que pisou o planeta Terra, chamado Carlos Torres Pastorino, na obra Sabedoria do Evangelho. Ele narra que Deus e o Cristo estão inteiros dentro de cada um de nós. Que seria mais fácil buscá-los dentro. Porque fora, sabemos que encontramos-los em toda parte. Mas às vezes não conseguimos defini-los. Como fazemos com a essência de nossa própria consciência, que nós chamamos de sentimentos. Vocês podem se esforçar para compreender alguma coisa com a mente, com a inteligência, com o racional. Dificilmente compreenderá, mas com o sentimento vocês conseguem, se transportando para dentro da própria coisa que deseja compreender. É por isso que as orquídeas da Lúcia florescem o ano inteiro, porque a consciência dela mergulha dentro da própria orquídea. Quando nós a conhecemos, elas não floriam o ano inteiro. E agora tem uma especialista que a flor dura quase o ano inteiro, né? Está diferente. E vocês sabem que isso não existe em termos normais na natureza. Se nós podemos conversar com uma orquídea e ela obedece e floresce, e você tem a obrigação moral agora, mais o Luiz, de conversar com as mangueiras, eu posso até fazer, mas seria mérito meu. Já que estão no quintal de vocês, então é hora de acreditar. Fizemos isso acontecer lá na Bahia, em Barreiras. Mangueira, eu estava com não sei quantos anos e não produzia nada. E nós conversamos, não em tom de ameaça. Eu falei, eles estão pensando derrubar você. Ou você mostra a que veio, produzindo alguma coisa, ou eles vão colocar outra em seu lugar. E ela produziu tanta manga que não deu para consumi-las todas. E eu não sei como, e às vezes até sei, e eu fui lá fora de época de manga e tinha 3 escondidas para mim. E eu não pensei 2 vezes, como se fosse um gesto de gratidão. Então, tudo podes, se quiseres. Tudo lograrás, alcançarás se te dispuseres. Porque, biblicamente falando, é algo que também não consigo conceber logicamente. Tudo o que pedirdes ao meu Pai em meu nome,
ele vos concederá. E eu já pedi um bilhete da Mega Sena premiado, alguma coisa assim, e nunca consegui. Mas já tive desdobramento onde eu vi todos os números, mas não tive a honradez, a honestidade de anotar no meio da noite. E no dia seguinte esqueci todos. E para ganhar, eu preciso pelo menos fazer o jogo. Então eu creio que não é pedir e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Primeiro eu preciso saber o que pedir. Se o bem de todos é o eterno princípio, eu só posso pedir alguma coisa que beneficie a todos. E se existem leis, e a primeira lei, nós chamamos de lei moral, é lei de adoração, por intermédio da qual eu reconheço que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E ainda reconheço que ele trabalha até hoje. Nunca parou. E o Cristo trabalha também. E eles pedem que sejamos seus imitadores. Porque se somos deusinhos, devemos fazer algo semelhante ao que estão fazendo. Então eu consigo conceber, pedir uma única coisa: trabalho. Ou pedir bênçãos, que significam oportunidades de trabalho no bem. Mas para fazer o quê? Na arquitetura do processo, no mínimo pensar como Jesus pensou, guardado as devidas proporções. Em nosso tamanho evolucional, fazer em nosso diminuto espaço o que faria ele se estivesse em nosso lugar. Porque se eu me esforçar para pensar como ele pensou, com certeza eu vou fazer essa conexão como se o meu corpo tivesse fazendo uma conexão com a consciência que o conduz, já que estamos dentro do próprio Cristo. E na sequência, imaginamos o que criaram, por exemplo, no Espiritismo. A oração não é o pedir, obtereis, batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Mas é pedir, louvar, agradecer. Eu até fiquei animadinho. E eu fui pedir e lembrei dessa história. Falei, pedir o que se não for trabalho? E na hora que chegou o louvar, eu pensava que era cantar os hinos de louvores. E Emmanuel fala, não tem como louvar a Deus se não for na ação. Fazer algo que ele faria se estivesse em nosso lugar. E agradecer, se for um grão de trigo, ele vai fazer uma oração assim. Ele vai se deixar matar para se transformar em pão. Ou seja, nós vamos transformar a nossa realidade, às vezes viciosa, em algo virtuoso. Porque as nossas palavras, se não perderem a força de ferir, nós vamos continuar doentinhos. Porque a palavra coloca em movimento o que o sentimento determinar, baseado nas frequências dos pensamentos que criarmos. Então, pensamentos são semelhantes a estradas. Como nós falamos frequência, imagine FM, frequência modulada. Mas a frequência em si, de nada vale se não tiver a informação que vai viajar por intermédio dela. E a informação é vibração. É o que os músicos ou os musicistas fizeram. Da consciência deles, do âmago deles, e fiquei lembrando de Santo Agostinho, cantar é orar 2 vezes. A música tem 2 vezes o poder da oração quando nobre. Por isso que várias músicas ajudam-nos a curar-se. A Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo, ela simplesmente extermina, mata 1/3 das células cancerígenas para quem sabe ouvi-la. Deforma o 2º terço. Se eu fosse familiar das células, eu não ficaria esperando o que aconteceria na sequência. Eu daria
fora do ambiente. Porque morreu um terço da minha família, outro terço ficou deformado. Eu vou ficar esperando o quê? Então, se souber ouvir a música e ainda com os pés no chão, como fez um jovem adolescente em Vitória da Conquista, abraçando a árvore e imaginando o tumor que estava em seu cérebro encolhendo. E no dia da cirurgia, aparentemente, parecia que não encolheu o suficiente, porque ele estava entranhado numa estrutura óssea que não teria como cirurgicamente tirá-lo inteiro. E nós avisamos como seria, e se ele fizesse a parte dele, na hora ele poderia estar suficiente pequeno para sair inteiro. E o médico, quando abre, percebeu que não havia encolhido o suficiente. E quando ele fica imaginando qual caminho que faria, porque pelo caminho que ele pensou não daria, o tumor sai inteiro na mão dele. Foi a mãe dele, que é médica também, que nos confidenciou. Quem estava lá? O médico dos médicos? Com certeza estava. Porque ele vive dentro de nós e nós dentro dele. Quando oramos com sinceridade, com humildade, tendo um propósito divino, e nós falamos para ele, você precisa ter um projeto de vida nova. Algo aconteceu no hoje ou no ontem, porque é bíblico que nós já existimos antes. Porque não tem lógica uma criança nascer com leucemia, nascer cega, surda, muda, deformada, se Deus é perfeito e a lei é perfeita também, e a justiça não tem falhas. Se na própria Bíblia a gente percebe em várias passagens, por mais que os imperadores, porque antes eram eles que mandavam na igreja, e as traduções bíblicas eram feitas por eles. As 3 principais foram feitas por imperadores. E eu fico imaginando a de João Ferreira de Almeida. Foi encomendada 2.000 adulterações. Ele não suportou e desistiu da vida por conta disso. Alguém fala que foi de outra forma, mas essa é a informação mais lógica e verídica que temos. Não estamos falando que a Bíblia não vale nada, não é isso. Os ensinos estão lá, mas eu preciso saber interpretá-los. E a obra mais perfeita que eu conheço para essa interpretação é a de Carlos Torres Pastorino. Ele começa com a parábola como se fosse aqui, no dia a dia, e termina com ela dentro de você. Por exemplo, a samaritana ao lado do poço de Jacó é a alma que está no corpo. O Cristo que lá aparece é a nossa consciência, o Espírito. E ele vive também dentro de nós. O poço é o coração da alma. Ele pediu a ela o que ela tinha. E falou que aquela água, aqueles valores que ela possuía, atendia a necessidade momentaneamente. Mas da água que ele lhe daria, ela não teria mais sede. E uma das máximas que ele deixou, mostrando o valor desta água, ore pelos que vos persegue e calunia. Ame quem te odeia. Faça o bem a quem lhe deseja o mal. Porque a oração para Amélia Rodrigues é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora. E às vezes temos coragem de terceirizar a oração. Ore por mim. E eu vou para Gandai ou assistir o filme de terror, às vezes. Esse eu já ouvi. A oração traz benefícios para quem ora. Quem recebe a oração recebe estímulos, recebe inspiração, porque é a cada um conforme as suas obras. Para mim é a máxima das máximas. Se é a cada um conforme as suas obras, não tem como o pai receber pelo que o filho fez, porque isso está em Ezequiel, há quase 4.000 anos atrás.
O pai não recebe pelo filho, também não responde pelos equívocos do filho ou vice-versa. Então, se tudo pode, se quisermos, é necessário saber querer. Porque se o bem de todos é o eterno princípio e tudo que faço a outro, faço a mim mesmo, mais uma vez lembramos do Cristo, Jesus. Tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. E eu fico imaginando, será que os mais pequeninos são pigmeus? Será que são os animais? Porque Francisco de Assis falava que os animais eram seus irmãos menores. Será que são os vegetais? Porque os vegetais também são seres vivos. Ou seriam os vermes, os vírus, os micróbios, também são seres vivos? Ou seria algo tão pequeno que não daria para descrever conforme a física quântica, a mecânica quântica, a ciência quântica demonstra que o mais ínfimo fascículo de luz já é um ser vivo que obedece à nossa mente. Então, a primeira coisa que precisamos é fazer um autoexame, que nós chamamos de exame de consciência. Num processo de meditação introspectiva, eu vou gradativamente analisando os meus atos. O que penso, por que penso, o que sinto, porque o sentimento qualifica o pensamento, e ao mesmo tempo, o que falo, porque coloca pensamento e movimento em ação, e sem lapso de tempo, um sentimento, um pensamento, reflete da mente a última partícula orgânica sem lapso de tempo, porque não conseguiram calcular isso matematicamente como tempo. Então, quando falamos que as vibrações dos musicistas, ou seja, a essência da consciência deles, o que eles tinham de mais nobre para ofertar para o momento. E essas vibrações chegaram nas mentes deles, como se fosse algo tomando forma em múltiplas cores. E ali acrescida os sentimentos, e quando transformava em sons, que o ar carregou até nós, que ao vibrar em nossos tímpanos, aí nós começamos a registrar o barulho externo, mas ainda não compreendemos. Mas pelo ouvido médium, após passar pelo tímpano, após ser canalizado pela orelha ou pelas orelhas, que são túneis, captadores. Então, no que nós chamamos de martelo, bigorna, estribo, ouvido médium, começamos a decifrar. Mas no ouvido interno, por meio de mecanismos sutilíssimos, agora nós começamos a compreender o sentimento deles. O que eles estão querendo dizer. Eu não vi nenhum erro no trabalho deles. Eu vi o tempo todo a grandeza de alma de ambos. E nem a Vilma, que chorou por não conseguir cantar do jeito que ela, a vaidade dela, quis cantar. Mas cantou com a alma do jeito que era para ser cantado. Porque às vezes nós queremos cantar de um jeito e não sai. O jeito que sair, dependendo da nossa intenção, é que vai valer a pena, não é o equívoco, o aparente erro. Mas no final ela vai cantar Ave Maria direitinho, do jeito que ela gostaria também. Se ela tiver humildade de tentar de novo. Senão ela não vai saber se consegue ou se conseguirá jamais. Então, se eu souber o que eu quero, e se o que eu quero não prejudica quem quer que seja, um pensamento bem arquitetado vai nos colocar em conexão com tudo que somos desde a nossa origem conceptual, com toda a experiência que já angariamos. Se o antes não existisse, como eu lembro da minha vida no planeta Terra até Atlântida? Atlântida tem de 12 a 30 mil anos. Como que eu lembro? Pelo menos até 12 mil anos
no final, onde nós derrapamos feio. E não foi afundado o continente, porque não era apenas uma região, era um continente inteiro. Foi desintegrado pelas barbáries que fazíamos por lá. O câncer começou lá por experimentos em humanos, pela maldade que se fazia. E se vocês imaginarem Hitler no Holocausto ali, que eles fizeram, não era nem 1/3 do que fizeram na Atlântida. Então não queira imaginar, não deixa a mente de vocês. E depois, do Egito para cá, estudando a vida e refazendo o caminho. Principalmente estudando medicina. O templo no Egito era um corpo humano. As primeiras salas de aulas, os primeiros cursos, era estudar a anatomia e a fisiologia do corpo humano. Depois o corpo energético que coordena esse. Depois a mente que o coordena e a consciência que os conduz. Eram os graus de estudo. Para saber de onde viemos. Por que estamos aqui? Qual é o nosso real objetivo? Qual é o verdadeiro significado da vida? Precisamos ter noções mais exatas, ter ciência do nosso existir e, ao mesmo tempo, o real objetivo de nossa existência. Por exemplo, a cada segundo morrem e renascem de 100 a 600 milhões de células em nosso corpo físico. Por que você não sarou do joelho? Um segundo você tem de 100 a 600 milhões de células novas. E tem, dentro da estrutura do próprio joelho, na medula óssea e do seu fêmur, por exemplo, uma fábrica de célula-tronco. Que você pode reconstruir o corpo inteiro com elas, porque onde você enviá-las com a mente, porque isso é a ciência acadêmica que descobriu, e com a descoberta curaram Alzheimer, Parkinson, derrame cerebral, criaram artérias novas, os pacientes que tinham as artérias comprometidas e não tinha cirurgia à época, eles conseguiram com a mente, só que só funcionava se o paciente fizesse. Não é o médico tirar com a injeção uma quantidade e colocar. Não, era o paciente, de acordo com um propósito de vida nobre, que mergulhava a tua mente nesse universo medular e encorajava as células a migrar para o cérebro, e nem precisava isso, porque hoje o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um dos maiores cientistas do mundo atual, a estudar a glândula pineal, a nossa antena psíquica com o divino, ele narra que só aqui dentro das narinas tem células-tronco suficientes para reconstruir qualquer parte da estrutura craniana. Visual, paladar, olfato, qualquer área, audição. E eu, que não sou tolo, no último ciclo de palestra, infeccionou o ouvido. Mas não foi simples infecções, porque depois começou a migrar para o outro. E eu não desejo uma dor de ouvido para ninguém. Eu já senti dor de um cálculo renal, que é um pouquinho mais forte do que a dor do parto. Não tive parto nessa vida, porque estou animando um corpo masculino, mas já animei corpos femininos e sei o que é. A cólica de vesícula não perde muito para a dos rins, e a dor de ouvido para mim é a pior, a mais potente de todas. E imagine passar dias com ela sem tomar medicação, porque eu não tomo, porque eu sei que remédio nenhum cura coisa alguma, e no máximo que o antibiótico vai fazer é paralisar as estruturas mais nobres do meu sistema nervoso até a última partícula, para dar tempo do meu corpo recuperar. Eu mesmo dou o tempo, com o fortalecimento imunológico, que é o que ele precisa para vencer a situação. O anti-inflamatório vai fazer papel semelhante, com um pouco menos potência. O analgésico apenas adormecer os meus neurônios sensitivos para falar, não está acontecendo nada. Mas está acontecendo.
E fomos. Na última palestra, já não ouvíamos nada, os dois ouvidos, porque nós tivemos a honra de ser hospedado num prédio no 18º andar. E vocês sabem o que é uma pressão quando alguém já está com o ouvido doendo e ficará a essa altura a maior parte do tempo, porque só saímos para ir para a palestra. O resto do dia, praticamente 22 horas dentro do apartamento e 2 horas no percurso. E na última falamos: uma lagartixa leva mais ou menos 20 dias para reconstruir o seu rabinho. E no máximo que eu vou levar é 20 dias. E gravamos. Quem nos hospedava estava presente. E com mais ou menos 10 dias já estava totalmente reconstruído. Mas o que vazou, o que purgou, falei, o que eu estava guardando? Porque se eu colocar ouvido, vocês têm mania de ouvir atrás da porta? Não. Quando a gente intenta ouvir para fazer fofoca, a gente queima os tímpanos. Espiritualmente falando, é o espírito Sheila que fala isso. O que é que eu fiz? O que é que eu ouvi e fofoquei? Porque fofoca não faz nada, né? Ela só mata. A fofoca que você faz de uma pessoa pode destruir totalmente a vida da pessoa. Ela pode ir ao suicídio ou o desastre será irreversível. E Chico Xavier também já dizia: meu filho, a fofoca também mata. E para Ramatiz, a fofoca é a pior magia negra. Então, se quiser falar, fale o bem. Imagine Jesus, o que faria ele? Ele julgou? Ele condenou? Imagine o que Paulo de Tarso fez, como Saulo, antes de conhecer Jesus, de ter um encontro com ele. Ele perseguia, ele prendia e executava, às vezes de forma bem cruel, porque ele esquartejava pessoas. Não foi só apedrejar Estevão até a morte. São coisas bem mais sérias. Mas no dia que Jesus se apresenta, ele ficou apontando o passado de Paulo, de Saulo para ser melhor, ou deu a ele a oportunidade de se recuperar, mudar o rumo? Santo Agostinho quase enlouqueceu Santa Mônica e até os 40 anos de idade fez coisas absurdas. Como, por exemplo, ele tinha uma oratória fantástica e era advogado. Um marido ameaçou tirar a vida da esposa e foi preso. E ele inocentou, ele saiu da cadeia, foi lá e tirou a vida dela. E o filho dela veio para ele e falou: você é o responsável. Eles intencionaram, ele junto com outro ser, invadiram a igreja. O responsável, não lembro se era um padre ou um bispo, você pode até invadir, só que nós não vamos sair da frente. Os cristãos, e eles passaram, só se passar por cima de nós, e eles passaram, mataram quase todos. E ele era responsável, até que, nesse processo, ele começou a repensar e mudou o rumo. O que ficou na história é o que ele fez de nobre a partir do seu despertar. Nós sabemos que o nosso amado Francisco, o Francisco de Assis, ele foi para a guerra. E eu já fui militar. E só volta da guerra por 2 motivos. Ou você mata para voltar vivo, ou você foge covardemente. E ele não fugiu porque ele voltou com um pelotão. Ele foi beberrão, se envolveu no sexo sem freio, nós chamamos de prostituição. Chegou a fazer chacota de mendigo, com mendigo em praça pública, e depois tornou o que tornou, que nós sabemos. E para quem acredita, ele é o João Evangelista, que voltou mais tarde. Mas para quem não acredita, faz de conta que eu não disse nada. Porque quando falamos de voltar de novo, não é um processo que alguém nos diz. É um processo que a gente sai do corpo e conversa com a gente mesmo.
quando eu fui fulano, quando eu fui ciclano, ou vocês me explicam como que eu amanheço, melhor, eu anoiteço com a ideia, eu falei para o Eduardo, de fazer uma instalação diferente na minha casa, instalação elétrica. E ninguém encarava. Não é hoje que os profissionais parece que estão tudo de férias, tudo com bastante dinheiro, porque não querem. Mas não achei. Só que eu amanheci eletricista. De onde? Não existe milagres no sentido de ganhar de graça. Como? E até hoje sei. Fiz 3 instalações da minha casa, dos meus 2 irmãos. Um casal de irmãos. E até hoje não deu problema numa tomada, numa lâmpada, por conta da instalação. Ela gasta 1/4 de energia em relação às outras casas, porque é feita de um modo diferente. E o respeito à própria energia, que é um dos meios também. Queria andar de bicicleta, mas não sabia. Fiquei uma semana, me esfolei todo, montava de um lado, caía do outro, e sonhei como fazer. E no outro dia fui lá e fiz, e ando. De vez em quando eu posso levar algum tombo por negligência, mas deu certo. Então, como é isso? Como crianças nascem, e com 2 meses de vida, que é o caso do pequeno Kim, que está no livro dos recordes, com 2 meses, mãe não quer que filho fala, e insiste, ele fala, pois é, mamãe, eu lembrei, eu sei falar. Livro dos recordes, não entra falcatrua. Com 4 meses, mamãe, me dê lápis e papel, porque eu lembrei que sei escrever, e escreveu um poema. E com 9 meses, editou um livro de poemas. Com 6 meses, mamãe me põe no chão porque eu sei andar, eu lembrei. Mas não está pronta a máquina, minha filha, me põe no chão, e ele saiu andando. Entrou na universidade com 6 anos, já tinha lido 2 carrinhos semelhantes a esses que a gente vai na feira buscar coisas, de livros que ele leu sozinho, sem ninguém ensiná-lo, e foi sabatinado pelos professores, doutores e os reitores, e entrou direto na universidade, e hoje deve estar com 50 e poucos anos. Até onde eu soube, ele já tinha mais de 15 títulos acadêmicos, coisas básicas, física nuclear, biologia molecular, coisas simples. Como? A criança, durante a gestação, aprende 10.000 vezes a mais, com tudo que os pais pensam, sentem, falam ou fazem. E segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que eu citei, ele é pai, ele é professor de medicina, é psiquiatra, neurocirurgião. Se ensinarmos aos nossos filhos de 0 a 3 anos só sobre Deus e trabalho, pode soltar que não erra o caminho. Só isso. Deus trabalha até hoje, o Cristo trabalha também, e a cada um conforme as suas obras. Então, tudo podes. Quem me viu com o colete, eu tenho cuidado com a minha coluna, mas um dia ela foi praticamente destruída por aquela coisinha moreninha que às vezes você toma durante a refeição. Você falou que é uma delícia, que tem que, quando é jovem, tem que aproveitar, porque depois que fica velho. Mas eu fiquei um pouco mais velho e a coluna praticamente dissolveu. E eu fiquei 2 meses praticamente de cama e reconstruí o suficiente para andar com 2 meses. Transplante de célula-tronco. Fui eu que estraguei, quem é que tem que consertar? Só que o refrigerante eu perco um amigo, mas não tomo. Nenhum. De qualquer espécie. O máximo que eu tomo a água com limão. Porque nem a água com gás, o limão com gás, dá a impressão que eu estou tomando refrigerante. Às vezes eu tomo um pouquinho da água com gás para limpar o dente. Você acaba de comer, você faz um bochecho, às vezes ela gosta de tomar, e eu aproveito e faço para tirar pelo menos o excesso quando não se pode escovar. Então, se eu quero, eu preciso saber o que quero. Porque todos os poderes da alma resumem-se em 3 palavras. Querer, saber, amar.
Querer é fazer convergir todas as potências do meu ser, toda a energia que possuo à minha disposição para o alvo que eu quero conduzi-las, para a meta, para os objetivos. Mas sem o conhecimento das forças e das leis que eu estou colocando em movimento, eu posso ficar aprisionado na minha própria criação. E, acima de tudo, é preciso fazer o que faço com amor. Não estou falando encostado para você não, Eduardo. Não faça apenas o que ama, porque você vai sofrer quando for fazer o que não ama. O ideal é amar o que faz, qualquer coisa. Porque se faz com amor, não é trabalho. Porque o trabalho com Jesus é lazer. Então, quando se faz por amor, é por amor a Ele. E quando assim agimos, não trabalhamos, é lazer. Trabalho que nos entedia é quando eu não gosto de fazer e às vezes faço com má vontade. Mas eu não vi você trocando as lâmpadas ali, toda a estrutura, que era igual esse LED aqui. Ele trocou lá os soquetes e tudo. E eu não vi ele fazer com má vontade. Até porque eu não vi o Luiz pagá-lo depois que fez. E só pode ter feito, por mais que ele não saiba, por amor. E não é só essas, né, Luiz? Já fez outras. Pode até ter ganhado alguma coisa, não sei se o Luiz te remunerou. Mas, né? E às vezes é uma consequência. Então, o dinheiro é uma consequência daquilo que se faz. Por exemplo, se os professores fossem fazer pelo dinheiro, é um dinheirão que o professor ganha, não é verdade? Mas, infelizmente, a maioria não faz por amor o que faz. Porque quando o educador fazer por amor o que se propõe, o educando aprende numa velocidade espantosa mais do que aquilo que se espera. E quando ele entender que é o que ele faz da vida após sair da sala de aula, é que acelera o processo do aprendizado. Porque educação é responsabilidade dos pais. E educar é fazer emergir de dentro do ser aquilo que ele já possui. Desta e de outras etapas. No Egito a gente fazia isso. Então você chegava, a primeira coisa que a gente fazia é uma regressão de memória da sua pessoa, para saber quem tu foste. Qual o potencial que você traz para não desperdiçar o potencial dele. Às vezes, tirava a criança recém-nascida da mão dos pais, os pais já sabiam, para entregar para alguém que poderia direcioná-la, mas não afastando-a dos pais, que às vezes não tinha a condição suficiente para conduzi-la. Instruir é dar aquilo que às vezes não possuímos, porque nem tudo sabemos. Mas primeiro eu preciso saber o que tem dentro. E os pais podem começar a fazer isso antes até da gestação. Porque a gente não começa a pensar em engravidar, planejar, então a gente já está educando de alguma forma. E durante a gestação e após, como eu disse, para fazer a eclosão, principalmente pelo exemplo dos pais e de outras famílias ou de outros amigos que estão também no contexto. Por isso não é difícil realizar coisas fantásticas se eu quero e esse querer é sincero. Se esse saber é profundo e se esse viver é consciente. Porque criar uma realidade e eu preciso ter informações. E eu fiquei imaginando a sua fazenda com pelo menos 500 bois lá. Você já com a agronomia, com seu certificado e com o conhecimento de veterinário suficiente para ninguém te enganar. Para você mesmo fazer o trabalho. Porque se o meu irmão nunca fez curso universitário, fez alguns cursos técnicos e ele é que inseminava o gado na fazenda onde ele tomava conta. E todas as situações que dependeria de um veterinário, ele sabia fazer. E não foi na escola.
E não lembro de ter diploma da Escola do Mundo também, porque eu só tenho o primeiro ano primário incompleto e ele não teve a oportunidade, tanto quanto eu, de ir à escola quando podia ir. Depois, a vida já desviou o roteiro e a escola da vida nos ensinou os valores suficientes para que a gente possa, pelo menos, se esforçar para seguir com as próprias luzes. Tudo podes, mas tudo aquilo que não prejudica quem quer que seja. Tudo consegue se dispuser a pensar, sentir, falar e agir dentro da mesma frequência. Pensar na verdade, e a verdade para nós está mais próxima é o Cristo. A verdade total é Deus. Outra coisa que adulteraram na Bíblia é Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso não é o que está nos originais. Eu sou o caminho da verdade, que é Deus, e da vida, que é o próprio Criador, porque nele existe a vida. Para quem já conhece e tem evidência e sabe quem está nos conduzindo, é uma freira, um padre. Coisa maluca, não é? Quem tem rótulos somos nós. Para espíritos que não têm amarras na mente, eles manifestam onde tem compromissos e propósitos sérios. E, ao mesmo tempo, esta, que hoje é freira, antes foi médica. Antes ainda foi Clara de Assis. E lá mais atrás foi Joana de Cusa, na época de Jesus. É ela que diz que passou por essas 4 etapas nos últimos 2000 anos. E é considerada para muitos um dos espíritos que mais evoluiu e mais contribuiu para que a mensagem de Jesus fosse propagada. Mas a semelhança do que disseram-nos Francisco de Assis e Paulo de Tarso: pregue pelos 4 cantos do mundo o Evangelho. Se necessário, use as palavras, porque Evangelho é conduta. É o que penso, pensar na verdade, sentir o que eu estou pensando, falar o que eu estou sentindo e viver o que eu estou falando. Porque falar bonito basta treinar, principalmente frente ao espelho, né? A gente faz uma palestra que faz todo mundo chorar. Mas e depois? Qual o meu compromisso depois da fala? O meu esforço extremo é para demonstrar para vocês, na minha conduta, o que eu prego na teoria. Porque falar, como dizem o ditado popular, até papagaio fala se for ensinado. Mas ter consciência da responsabilidade de uma fala, porque nós estamos aqui fisicamente, mas estamos nos setores que foram aparentemente quase devassados por essa tempestade. Porque não tem como estar desligado de alguma coisa. Tudo que existe está conectado. Um pensamento que eu colocar em ação, como eu disse, eu entro em conexão com tudo que sou, com todos os seres dentro de um mundo, e não só humanos, e com todos os seres em todos os mundos. Não dá para tocar numa flor sem alterar a estrutura de uma estrela, por exemplo. E às vezes não temos essa noção. Estava vendo o cuidado da Lúcia, a gente come a banana. Se eu fosse fazer a vitamina com leite, é com casca e tudo. Porque vocês não vão ver a diferença no sabor. Vai ver acentuado para melhor o sabor. Mas às vezes a gente não tem o hábito de comer com a casca a banana, que é só treinar também o paladar. Ela terá o cuidado de cortar miudinho a maioria das cascas e colocar nas plantinhas já para serem incorporadas nas plantas. Então, suco de melão da casca com a semente, que é 500% mais nutritivo do que a polpa, fizemos, coamos, porque eu não sabia como era o paladar dela, o Luiz experimentou um pouco, porque normalmente eu tomo com bagaço tudo, porque há fibra. Mas colocamos a fibra nas plantinhas, dividimos ali
pedacinho para cada uma. E eu fiz apenas provocações a vocês. Nós podemos agora começar a dialogar a respeito com algumas perguntas hoje, com os 20 minutos de perguntas e respostas, e amanhã a gente senta à beira de uma fogueira, né, e vamos trocar ideias como livres pensadores a respeito dessa temática diante do propósito de cada um. Então, se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. A gente já aprendeu muitas vezes, né? Que Deus está em nós e nós somos uma parte de Deus. Por que existe tanta maldade com isso tudo? Eu poderia responder diferente, mas não dá para ser diferente agora. A maldade está nos olhos de quem vê. Vamos dar um exemplo. Para que você, que é terapeuta, para estar viva, está acontecendo alguma coisa dentro do seu corpo? Guerras fratricidas. Senão ela não estaria de pé. O sistema imune vencendo vários elementos que estão em dissonância para que a harmonia prevaleça. E o planeta é o corpo do Cristo. Então, é justo imaginar apenas um corpo maior. O dela é semelhante ao do Cristo. Uma cópia em tamanho menor. Como exigir compaixão de quem não sabe nem o que é isso? Como exigir que alguém te perdoe se ele não sabe o que é misericórdia? Como exigir amor do quem não sabe nem o que é amor? Então, cada um está num estágio. E se eu vejo que tem algo equivocado, que tem muita maldade no mundo, Deus não criou o mal. Pelo menos eu nunca vi isso em lugar algum, que ele criou o mal. Se tudo que existe são expressões de Deus, pelo menos Spinoza, o grande filósofo, falava: Deus não criou o mundo. Ele é o mundo. Eu, vocês, todos nós somos expressões de Deus. Filho de Deus, Deusinho é. Então é necessário por conta do estado primitivo de cada ser. Nós passamos por todos esses estágios. O estágio do egoísmo, do orgulho, da ganância, da cobiça, e vamos trilhando até lapidando o diamante. Aí começamos de orgulho à humildade, de egoísmo a altruísmo. Ao invés de invejar o que é do outro, correr atrás e construir por sua vez, porque o invejoso não quer o que você tem. Ele quer que você perca o que você tem para que ele não tenha que se esforçar. O que cobiça, sim, quer o que você tem. E de preferência, como nós vemos aí, movimentos querendo o que é do outro, a propriedade do outro, e etc, etc. 3% de cristãos autênticos que viviam o que pregavam, na Coreia do Sul, oraram pelos corruptos que estavam dizimando o país, os recursos e etc., como nós estamos vendo no nosso. E eles conseguiram libertar o país orando pelos algozes, que tornaram-se honestos. E hoje é um exemplo de país de honestidade para o mundo. Coreia do Sul. Creio que se fizermos isso no nosso país, só que eu preciso orar pelo outro para que ele seja honesto, mas eu preciso ser honesto no meu quadrado. Ser honesto comigo. Se eu penso tal coisa, eu preciso ser honesto com o que penso, com o que sinto, com o que falo, com o que faço. Porque falar para o outro fazer e depois fazer o contrário, não funciona. Eu oro para você e depois desminto o que eu pedi para você na oração, na minha vida prática. Você vai ficar pior. Agora, se eu orar pedindo alguma coisa para você e eu exemplificar na prática o que pedi para você, com certeza, rapidinho você pega a inspiração e faz acontecer também. Então, a maldade, porque Deus não está de férias. Ele trabalha até hoje.
Ele nos dá a liberdade de pensar o negativo e o positivo, mas também nos responsabiliza. Se eu quero ser omisso, tudo bem. Só que eu vou ser responsabilizado pela minha omissão. Eu posso chegar no sinal de trânsito e avançar no sinal vermelho, mas eu sou responsável pelo acidente que eu causar. Eu posso, numa rodovia que recomenda que você ande em 110, porque a maioria das rodovias em São Paulo só anda 100. E aqui a mesma pista simples, 110. Agora, se eu ando menos da metade da velocidade, eu posso ser multado, que eu estou prejudicando quem precisa andar na velocidade correta para chegar no seu destino. Então, peça, como um dia pedi. E quem pede nesse sentido, no desejo de compreender, consegue. Peça para enxergar o mundo com os olhos do Cristo. Aí você vai ver que não tem nada errado dentro do corpo do Cristo, assim como não existe nada errado em lugar nenhum na criação. Por exemplo, quem já ouviu falar de Chico Xavier e Bezerra de Menezes? Eles implodiram o planeta com guerras atômicas há 7.000 anos atrás. E gastaram 7.000 anos para se redimir, e terminou aqui no Brasil fazendo o que fizeram, desprendendo-se de tudo e servindo o Cristo em espírito verdadeiro. Esqueceram de si mesmos e dedicaram-se à causa do Cristo integralmente. Mas não foram santinhos ali atrás, não. E a história é verídica. Então nós podemos, a cada dia, fazer um autoexame e procurar fazer um pouco melhor hoje do que fizemos ontem. Sem culpa nem culpados, porque ninguém tem culpa do que está acontecendo conosco. Nem eu sou culpado porque eu não sabia. Eu fiz baseado no que sabia até aquele momento. Como que eu posso me culpar por fazer uma coisa que eu não sabia que prejudicava tanta gente? Então hoje eu tenho uma ideia diferente. O ato de hoje, que é o que Jesus deixou claro, o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, o ato nobre hoje conserta os equívocos de ontem. Porque se até hoje eu fazia de um jeito e eu mudo o jeito de fazer, como que eu posso responder por uma coisa que eu não sabia como fazer? E a lei é assim. E eu corrijo a minha atitude perante a lei, perante a minha consciência, perante a própria vida. Agora, querer transferir a outrem a responsabilidade que me cabe, não dá certo. Assim, para mim, iniciar um exame de consciência para entender quem eu fui no passado, como eu poderia começar a fazer isso? Normalmente eu faço assim. Primeiro eu escolho um mestre, não precisa ser Jesus diretamente. Alguém que se tornou uno com ele, por exemplo. Paulo de Tarso chegou um momento que disse: já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então eu tenho Saulo, que fez um monte de besteira, a nossa visão, e depois tem o comportamento de Paulo. E baseado no que eu quero construir a nova realidade, eu vou examinar o que eu possuo que está contrário àquilo que eu quero. E sem se culpar. Você só vai reconhecer que ainda existe inveja, por exemplo. Ou orgulho. Isso não diminui você. Você reconheceu as deficiências morais ou espirituais, ou até físicas, e agora você vai eleger um propósito de vida onde você vai alterar o seu comportamento, se a falha for moral, porque é o uso que nós fazemos da nossa inteligência para nos conduzir no dia a dia. Ou as virtudes, que é a parte espiritual. Então, o que eu quero ser a partir de agora? Usar de compaixão, de piedade, de ternura, de misericórdia. E você vai, então, diante do que você pretende, o que contraria aquilo que você possui. E você vai acolher esse conteúdo e como se dialogasse com ele, construindo a nova realidade. Mais uma vez eu falo, sem se culpar, sem se punir e sem querer transferir responsabilidade, que foi o tempo, foi isso ou aquilo que atrasou a minha evolução, porque não é. Porque até o próprio corpo, quem construiu foi você, não foi sua mãe. Você sabia dessa, né?
cada detalhe que ela te deu a ambiência, o pai forneceu parte do material genético, então, o aconchego, toda a proteção e tal, mas cada célula do teu corpo, quem construiu foi tu. Nós somos os autores do nosso destino, então não adianta querer culpar os pais por uma falha biológica, isso ou aquilo, não vai dar certo. Mas assumir a nossa responsabilidade. Então esse autoexame você vai, mediante o que você pretende, ver o que está dificultando, porque quando você está agindo como todo mundo, parece que está tudo bem. A hora que você começa a querer agir diferente, parece que o mundo vira do avesso. Porque todo esse universo de situações dentro de ti vai querer boicotar a sua ação. Mas se você acolhê-los como Jesus acolheu todo mundo, por mais escabrosa que fosse a vida do fulano, mas convidando ele a mudar, vai e não peques mais, você vai acolher num diálogo terno e amoroso a tristeza. Mas a sua meta é a alegria. Vai acolher o desespero, mas o seu objetivo é a esperança. Vai acolher a dúvida, mas o que você quer é a fé. As trevas da ignorância em luzes de sabedoria, e assim por diante. Então, gente, não sei se é uma dúvida, mas eu estou fazendo um curso e eu tenho uma professora que ela trabalha muito com passar realmente sobre Cristo, sobre o Evangelho, e eu não consigo, eu sei que, eu entendo que o julgamento é uma confissão, né? Tem coisas dentro da gente, só que eu não consigo aprender com o curso, porque eu olho para ela, eu não consigo perceber algo de coração dela que ela está passando, que ela fala muito sobre Jesus, sobre Deus, e situações assim. E eu peguei, não sei se foi raiva ou o que é, eu não consigo aprender o curso desde o início, porque eu olho para ela, eu percebo coisas assim, mais, como posso dizer, que não condizem com o que ela está falando. Então isso me trava e eu não estou conseguindo aprender. E eu tenho que fazer esse curso, porque eu já paguei, então está bem difícil para mim esse ponto. Esse é fácil. Quem disse que você está lá para aprender? Você está lá para ensinar, ela está te pedindo socorro. É como se ela estivesse falando, meu projeto é esse, mas eu só sei falar por enquanto. Como tinha um amigo, ele só falava, toda a palestra dele era sobre perdão. Um dia alguém injuriou também, você não sabe falar de outra coisa, não? Ele disse que respirou fundo. Eu estou tentando me convencer que esse negócio é bom, você está querendo boicotar o meu projeto? Então ele estava falando para ele, como eu estou falando para mim. Então todas as vezes que isso acontecer, lembra de Jesus. Você assistiu o filme Ben-Hur? Quem assistiu? Lembra de quando ele foi dar água para o Ben-Hur, que o soldado quis chicoteá-lo? E ele olhou com tanta ternura que o chicote desceu, o soldado murchou e saiu porque ele não conseguiu. Então você vai enchê-la de tanto amor como você faria se fosse ela dando o curso. É uma responsabilidade grande. Mas a primeira coisa, você não vai se culpar. Eu não disse que tem como fazer um upgrade. Eu não amanheci eletricista, aprendi a andar de bicicleta e um monte de coisa mais. Vilma, quando eu a conheci, ela cantava num coral na igreja. Eu sei que ela me encantou, porque a pessoa que era tão tímida cantar num coral, é praticamente impossível você imaginar isso. E os jovens que cantavam no coral tinham um dia que eles se reuniam para cada um falar uma coisa. E quando foi a minha vez, ela me incentivou, eu falei, nem pensar. E nunca esqueci, você tem muito a dizer. Naquele dia, eu amarelei. Mas depois ela foi me encorajando, até que hoje estou tagarelando, atropelando a gramática, assassinando a língua portuguesa, mas estou com o que tenho, com o que possuo. Então, quando você vê qualquer coisa que você percebe que está fora do prumo, se coloca no lugar da pessoa, faz um upgrade em você. Você pode fazer isso diretamente para o Cristo,
para os seus emissários ou para a sua própria consciência a capacidade de tolerar, de compreender, de agir com compaixão. Isso é quase instantâneo, é como se enviasse esse recurso para que você comece a olhar com os olhos do Cristo a própria criatura. E aí o resto vai ser fácil. Quando você se dispõe sem se envergonhar de sentir isso. Porque às vezes a gente se envergonha de sentir tal coisa. Não se envergonhe. É o que nós possuímos. Ela é um espelho e está mostrando quem ainda somos. E agora nós vamos alterar esse conteúdo e daqui a pouco você vai estar amando essa criatura, não é de paixão, como falam alguns, amando de coração mesmo. E vai falar, foi a melhor professora que eu já tive. E lembra, já que você é terapeuta, da física quântica. O observador e o observado. Só de você olhar para ela, parte do seu universo está indo para o dela, parte do dela vindo para o seu. Você falou agora a respeito de parte indo e voltando. Eu passando um vídeo na internet falando de espelhos. Eu não sei o porquê que veio na mente, mas vou ter que fazer uma pergunta, se tiver na medida do possível você responder. Na questão deste vídeo, estava falando na questão dos espelhos em quarto, dizendo que eles seriam portais e que, principalmente se refletisse a gente dormindo, isso abriria portas. Qual que é a veracidade se no mundo espiritual, porque a gente está começando agora, então a gente tem algumas dúvidas a respeito disso, qual a veracidade, se tem uma lógica nisso tudo ou não. Conforme você crê, você pensa. Conforme você pensa, você será. Assim afirmou André Luiz. Quando João fala de José, você fica sabendo mais de João do que de José. O espelho físico, você pode até criar esse condicionamento que ele faria isso. Mas é o espelho da tua mente que vai abrir o portal. É na tua mente que tem um link chamado memória. Tem alguns departamentos, como o da inteligência, da imaginação, do desejo, da memória. E nesse link memória você pode ir para o seu passado, que é o seu inconsciente. Você pode ir para o seu futuro, que é o superconsciente, o reino de Deus em ti. Ou pode ir para a subconsciência, alterar o seu comportamento. É você que vai escolher quais memórias você quer trabalhar. Porque é tão fantástico esses buracos de minhocas, porque nós fazemos periodicamente uma viagem de Três Lagoas a São Paulo e normalmente eu gasto de 11 a 12 horas de viagem. Na última viagem, eu senti que eu estava flutuando. Como quando a gente vem para cá, não sente a viagem, como se estivesse flutuando. Tanto que na volta a Vilma não lembra do lugar que nós almoçamos. Eu não sei onde ela estava, quem é que estava indo comigo, por onde ela estava andando, que ela não lembra, porque é um almoço. Não lembra. Só quando chegou no lugar, almoçamos na volta no mesmo lugar, e mesmo assim ela não lembrou do lugar. E eu saí de casa para São Paulo às 6 da manhã, e normalmente eu gasto de 11 a 12, chegaria lá às 17, 18 horas. Eu cheguei antes das 13 horas. E eu parei 3 vezes. E quando eu saí de Três Lagoas, um amigo lá da mesma cidade de Santo André, São Bernardo, onde eu estava, chegou em Três Lagoas e voltaria no outro dia. E veio com um amigo que o pezinho dele era um pouco mais pesado, porque eu ando à velocidade da pista. E ele foi acima da velocidade, eles pararam uma vez e gastaram 11 horas. Como? Então, propósito. Então, isso já aconteceu N vezes. Então, o espelho, se você não tem valores e conhecimento, não vai te ajudar muito. Pode ser um condicionamento que você vai criar.
mas é o seu projeto de vida, para onde você quer ir, com quem você deseja estar. Por exemplo, um outro dia, na cidade de Santa Fé, um dos dirigentes da casa espírita que nos convidou não estava dormindo. Diz que passava a noite em claro, há um bom tempo que não dormia, quando dormia, muito pouco. Eu falei, você tem um plano de voo para sair do corpo? Porque você vai à cidade, você planeja o que você vai fazer, por onde você vai passar. Mas o que é isso? Eu falei, você precisa saber para onde você quer ir, com quem você deseja estar, o que você quer aprender, porque sair do corpo é para isso. Quem vai dormir e repousar é o corpo. O espírito, quanto mais trabalha, quanto mais útil ele é, mais jovem. Não está vendo que eu estou ficando cada dia mais jovem e bonito? E no outro dia a palestra era numa cidade vizinha e ele foi na palestra. Deu certo. E ele perguntou e a consciência dele respondeu antes de mim. A hora que ele perguntou por quanto tempo eu devo fazer, e ele próprio, a vida inteira. Como se a consciência dele atropelou aí. Ele falou sem perceber. Claro, eu preciso saber para onde eu quero ir. Então você está fora do corpo. Há pessoas que o corpo dorme. Normalmente o relaxamento do corpo desdobra-se o modelo organizador biológico, uns 30 centímetros acima do corpo, e a alma sai desse corpo energético e dorme também. Porque não tem propósito. Então vive dormindo, que é o que Jesus chamava os mortos-vivos. Deixe os mortos enterrar seus mortos. Então, além do espelho que você pode criar como condicionamento, não vai te prejudicar, mas tenha certeza que é o seu conhecimento e os valores que você quer amelhar ou conquistar é que vai te permitir entrar nesses buracos de minhocas, acessar dimensões, porque você é um ser multidimensional. Porque é um deusinho, não é? Deus não existe múltiplas dimensões, não tem as teorias das multidimensionalidades do ser. E eu interajo com essas dimensões, quando a coisa está pegando por aqui, eu peço socorro a alguém de lá que sabe fazer o que eu preciso, assume por um momento, ensina como fazer e depois retorna ao seu cenário. Então a parte física, se você imaginar a obra de Jesus, em Pastorini ele vai desmontar tudo que é físico e vai mostrar que tudo é dentro de você. Leia a sabedoria do Evangelho, só uma das parábolas, depois você me fala. Ele vai começar lá fora. Por exemplo, Paulo de Tarso. O Saulo e o Paulo. Foi uma troca de personalidade. O cavalo era o corpo. Derrubou Saulo do cavalo, tirou ele. O Cristo é a consciência dele, como o Pastorino fala. A consciência trocou a personalidade. Como a minha foi trocada, porque a que estava no comando estava deixando o corpo morrer. Foi desenganado. Então assume alguém, conserta a máquina e depois assume outros que começaram a escrever. Quem escreveu o primeiro livro é um ser. Quem escreveu o segundo é outro, quem está escrevendo o terceiro é outro, quem está escrevendo o quarto e o quinto, orientação de Tomás de Aquino. E quem me falou foi um frei. Eu não sabia. Você sabe quem é o seu mentor? Eu nunca perguntei. Falou, pelo menos para o trabalho que vai começar é Tomás de Aquino, que são 2 livros de bolso. E quando eu fui ler sobre esse moço, falei, que responsabilidade. Porque ele renunciou tudo para servir o Cristo. Então, entendeu? A parte física você pode usar como condicionamento, mas o que vai contar é o que você quer fazer de fato se você entrar num buraco de minhoca nesses portais do Doutor Estranho aí. Então, você vai entender que você pode criar, certo? Sebastião, é tipo um déjà vu? É. Passa para ela falar. É tipo um déjà vu, essa coisa que você, de repente, está de um jeito e daí, de repente, você se vê num outro jeito, assim, rápido, e daí você já volta para o... Exatamente. De acordo com o que se pretende, com o que se propõe, é como se eu falasse o déjà vu, isso eu já vi. Mas às vezes a gente fala déjà vu, eu já vi.
Então você olha lá como alguém do seu próprio universo está agindo. Por exemplo, o sistema nervoso é uma dimensão totalmente diferente do sistema endócrino. Ele está no mesmo corpo, mas vibracionalmente é ele que gerencia o próprio corpo e está no outro estado vibracional. Assim como o sistema endócrino em relação ao sistema linfático, outra vibração diferente, embora esteja no mesmo corpo. E cada sistema tem uma vibração. Imagina o sistema digestivo, que é um dos mais primários, a vibração que é. De acordo com o que você pretende, então abre essas portas. Se você já tem o conhecimento, você busca do que é teu. Se você não tem, você bate na porta de quem não tem. Agora vale, bater e abrir-se-vos-á. Só que você vai saber qual porta que você vai bater. Porque nem todo espírito sabe tudo. Se pedir diretamente para o Cristo, se tiver esse cacife, ele vai ter tudo que existe sobre o planeta Terra. Porque ele não é o governador do sistema solar. Deve ter um outro Cristo que governa o sistema solar, como o Emmanuel falou e Chico. Um outro que governa a galáxia, um que governa o universo, que governa uma dimensão, a gente chama de Cristo cósmico. E alguém que governa todos eles, a quem chamamos Deus, o ser dos seres, a alma do universo. Tudo bem? Agora, se viu, tem responsabilidade. Aí tem que fazer acontecer. Porque pedir o conhecimento sem bases e sem propósito, só por curiosidade, quantas pessoas querem fazer regressão de memória só para saber se foi rainha, se foi isso ou aquilo? Tem que ter um propósito nobre para o seu crescimento e para o contexto onde vive. E nós estamos aqui por 2 motivos. O nosso aperfeiçoamento pessoal e a nossa contribuição para a harmonia do universo. E que para hoje já está bom, né? Aí amanhã a gente reúne outra vez. Abraços de luz e paz e infinito amor a todos. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São 2 obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.